possam ser. Tocar só o que eu gosto, Bortoni. E o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, explicou a saída do Alan. O torcedor atleticano, a maioria, tá pistola com isso. Mas, gente, vamos não estou dizendo que o Alan é o melhor volante do futebol brasileiro. Eu acho, mas pô, o fluxo de caixa é só até agosto. O Elton já deu a informação. Vamos ver aí. E a gente só abriu a possibilidade da negociação por 3 pontos. Primeiro, a insistência do atleta e dos seus agentes para ser claro, e o que eu estou falando aqui, eu disse a ele que falaria, tá? Então, porque eu trato as coisas assim. Ele disse mais de uma vez, entendo que o meu ciclo se encerrou, e aí houve o questionamento, mas qual o motivo? Não, desejo pessoal e tal. Isso lá atrás. Segundo ponto, nós tentamos sim uma majoração salarial e da mesma forma ele não aceitou. Mediante tudo isso, nós até então só tínhamos consultas. E essa proposta oficial, ela apareceu agora para a segunda. Bom, aí então, foi o que eu disse. Eu acho que seria até uma irresponsabilidade, né, da nossa parte não avaliarmos ou não tentarmos fazer a melhor venda possível com um atleta que não quer permanecer. E aqui, vale para mim, vale para qualquer membro de comissão técnica e para os atletas. Eu espero que o torcedor, ele também se sinta representado por aqueles que aqui querem permanecer, né? E é fundamental. Isso é fundamental. Pronto. Porque é o seguinte, o torcedor fica puto, acha ruim com o Rodrigo Caetano, com o Zé, o atleta não pode vender, o cara não quer ficar. Quando o cara não quer ficar, não adianta. E a gente trouxe essa informação aqui, né, Thiago? Não era interesse dele mais permanecer. Você já está falando isso há muito tempo, né, Thiago? Atualizando. Acho que todo mundo falou isso, né, tempo, KG? Foi algo que todo mundo bateu na tecla. Que era não, porque era nítido. Para quem a gente Ele fazia... saiu de um salário de 300 para 800, é isso? O valor eu não sei ao certo. Eu não sei os números lá, não. Mas aqui 450 para 800, o André está me falando aqui. Não faço conta com o dinheiro dos outros. Aliás, faço sim, tem que ir mesmo, porque com dinheiro desse, meu filho. É hipocrisia, tá? Hipocrisia. Não. É hipocrisia. Se vem aqui amanhã aqui, ó, Valu aqui, ó. Não estou dizendo que o Valu seja uma pessoa volúvel. Não é valúvel. 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 Mas aí o cara chega, seu Valu, quanto você ganha na Band? 50. Vou te trazer pra cá, vou te pagar 500. Ah, não, vai, irmão. Vai. Aí a gente fica aqui, numa hipocrisia do caramba, não deve ir. Ganhar 450, para ganhar 800 mil por mês. Aí o cara, e não é só por isso que ele foi, não, gente. Estamos falando de Flamengo. Não, gente, ele queria. Isso que eu ia falar, a torcida do Atlético. Era interesse dele. A torcida do Atlético vai ficar... A gente valoriza jogadores que optam pelo Atlético ou pelo Cruzeiro, que tem outras propostas. E por que eles não podem ir para outros clubes também, abdicarem de vir? A torcida do Atlético vai ficar chateada aqui com o que eu vou falar. Ele está indo para o Flamengo. Não o Flamengo ficar, né? é porque existe essa rivalidade. Mas o Flamengo é um grande clube. É um clube que briga também por todos os títulos que disputa e por mais do que o Atlético, por sinal, tem uma mídia absurda. Então o Alan, por exemplo, com o futebol que ele tem muito mais condição de no Flamengo atingir uma seleção brasileira do que jogando no Atlético. Isso é fato, infelizmente, né? Infelizmente para todos nós aqui. Mas ele está corretíssimo dentro do que ele pensa para a carreira dele. Agora, dele, né, a partir do momento que ele tem essa proposta, que ele vá. Acabou a discussão. Porque é o seguinte, por isso que eu valorizo muito, Thiagueira, jogadores que se identificam e não abrem mão de um determinado clube. Fazem uma história ali, tem vários. Rogério Ceni de São Paulo. O Fábio, muito mas ele teve alguma proposta para ir para outro clube pelo dobro do salário que ele ganhava no São Paulo? Será que existiu isso? Não, por exemplo, o Rafael goleiro. É o do Arsenal, é outra história. Não, o Rafael goleiro me disse. Existiu, mas quando chegou lá para ele mudou tudo e ele voltou. Ele já não contou foi isso em várias vezes. Ele foi lá vezes. para negociar. Mas ele teve a proposta. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael goleiro, que hoje está no São Paulo, numa oportunidade. Ele falou comigo que, enquanto goleiro reserva do Cruzeiro, ele recebeu propostas muito boas para deixar o clube e ser titular em outros clubes. Ele optou por não ir. Aí foi pro Atlético. Mas tinha outras coisas aí que influenciavam o Rafael. Claro. Aí quando estava no Atlético, disse que recebeu proposta para deixar. Aí ele disse a mim um dia num papo assim, acho que foi na Rádio 98, eu ainda estava na 98. Ele me disse assim, só que aí, cara, se for um negócio bom para mim, para minha esposa e tal, a gente aceita. É porque eu ainda não mexeu comigo as propostas. Aí veio do São Paulo agora, é o São Paulo, titular, e tá lá, já conquistou a confiança da torcida, goleiraço. Então, cara, sinceramente, eu entendo que se o Atlético estivesse numa situação financeira equilibrada,
o Atlético ia bater o pé. Bater o pé e aumentar o salário dele, deixar ele mais feliz aqui. Só que vendeu o Alan e vai atingir números expressivos de vendas na temporada. Estou defendendo, não, tá? Querendo passar um paninho, não. Isso é fato, são números. Agora, se vai fechar e vai fechar o ano, o fluxo de caixa só dura até agosto, mesmo com 120 milhões em venda, Thiago. HG, e assim, tem uma situação que é que o Fusca estava falando. Eu acho que hoje no Brasil é difícil que o jogador se recuse a ir jogar em Flamengo ou Palmeiras. Eu acho que os dois ali hoje não dá para recusar. Eu lembro de um atleta que ele bateu o pé e não quis ir, que foi o Ângelo, recentemente no Santos, mas porque ele já tinha perspectiva de jogar no futebol europeu. E aí aparece o Chelsea hoje para levá-lo. Então foi o único jogador até então que eu vi recusar uma proposta de Flamengo ou Palmeiras. Os demais, se chega uma proposta, normalmente eles aceitam antes dos clubes que eles defendem aceitarem. Então assim, é natural para mim hoje que o Alan deixe o Atlético e vá para o Flamengo. E ainda tem um segundo ponto, que é a situação financeira, como disse o HG. O Atlético vai embolsar ali quase 7 milhões de euros. Para o Atlético, isso é extremamente expressivo hoje. Especialmente por ser um jogador que atua em uma posição não tão valorizada. A gente vê os jogadores, os principais nomes que saíram, e bem mais jovens que eles, saindo por valores até semelhantes. Por exemplo, o Andrei Santos, do Vasco, foi por 12 milhões e meio de euros. Então, assim, foi por um valor próximo. E proporcionalmente esse valor do Atlético bateria ali quase os 10, o que o Atlético recebeu, embora a negociação tenha sido concretizada em 8. Mas nesse momento, honestamente, eu acho que é uma boa venda para todo mundo, para o Atlético e para o Alan e para o próprio Flamengo. Thiago, desculpa, Elton. Não, era só para a gente continuar nesse diálogo. O Atlético, com essa venda do Alan, ele atinge 127 milhões 127 milhões de reais negociados em atletas na atual temporada. Isso é um recorde na história do clube. E ainda o Atlético passa por dificuldades. Então o torcedor precisa entender também, é claro que o torcedor quer time competitivo, quer o time brigando lá na cabeça, quer colocando salário alto para os jogadores virem para cá se sentirem interessados em jogar no Atlético. Existe esse interesse pela história que o Atlético tem, mas hoje a situação financeira do Atlético ela é muito grave. E o torcedor que diz amar tanto o clube devia pensar nesse molde também, de querer um time competitivo, mas que seja um time sanado, um time que tenha dinheiro em caixa para poder fazer pagamentos, para poder cumprir com as suas obrigações, não deixar o salário atrasar. E a situação do Atlético, já falamos aqui ontem, vamos falar novamente, o fluxo de caixa, ele gira até agosto, setembro. O Atlético precisa de mais dinheiro para pensar no restante do ano. Então a situação é gravíssima e a venda do Alan é boa para o Atlético. Então o torcedor que é contra isso, mas foi pro Flamengo. Que se dane que foi pro Flamengo, gente. O Atlético tem que seguir firme. Eu consigo entender essa desconstrução na cabeça de alguns torcedores do Atlético. E aí eu vou colocar um pouco na conta das próprias pessoas que administram o Atlético nos últimos anos. Deu-se a impressão de que o Atlético seria um Porsche e que aceleraria com o Lamborghini e com a Ferrari, que são respectivamente Flamengo e Palmeiras. O que o torcedor vê neste momento é uma desconstrução e isso aí não foi o torcedor que saiu de casa e prometeu para a instituição e para outros torcedores, não. Então eu consigo entender o torcedor, acho que é um acúmulo de momentos. Quando o Elton fala que o time vai acumular em vendas 127 milhões e vai continuar no vermelho, ele está vendo o jogador, a situação de momento é indiscutível por conta da questão financeira, mas eu acho também que tem que se levar em consideração essa desconstrução. Acho que as pessoas que administram o Atlético deveriam ter feito uma espécie de planilha aberto para os seus torcedores, que 20, 21 e 22 seriam anos em que os times seriam montados, seria ano de poucos desmanches e que em 23 a necessidade das dívidas bateria a porta. Então, assim, eu consigo entender, o Elton tá certo, para a saúde financeira do Atlético é necessário, mas o torcedor, ele está vendo algo que ele não gostaria de ver e não foi avisado que aconteceria. A expectativa, depois de tudo que conquistou em 21, era um 22 frutífero e aí a sequência de 23 e a coisa não vem acontecendo. Uma folha cara, jogadores em idades mais avançadas e parece que pelas informações do Atlético passaria
por um processo de rejuvenescimento do elenco para o ano que vem, apostando mais em algo que hoje o Atlético e o Cruzeiro são os piores entre os grandes do brasileiro. E nós vamos falar disso amanhã aqui no programa, tá? Daqui a pouco, talvez até uma van premiere do que será o assunto de amanhã, nós vamos mostrar aqui. Mas acho que vale a pena a gente refletir sobre algo que vamos mostrar no programa sobre rejuvenescimento.